Agora sim, continuando então vamos passar aqui o nosso cliente, né? Vamos começar a usar o nosso cliente na entrada de dados que o usuário vai digitar. Vamos mudar aqui um pouquinho a estrutura. Então tá, seja bem-vindo à nossa lanchonete. E aí vamos mudar essa mensagem. Seja bem-vindo à nossa lanchonete. Precisamos dos seus dados para cadastro. Essa é uma mensagem e aí vamos pedir para ele informar todos os dados que a gente precisa, né? Então aqui, informe o seu nome. Informe o seu nome. Aí, eu vou até deixar separado aqui de um parzinho, né? Pra gente ir obtendo os valores que o usuário for digitando, né? Pra gente criar o nosso objeto depois. Então vai estar lá, informe o seu nome, depois informe o seu telefone. E aqui então vai ser o telefone do cliente. Imagine então que essas variáveis aqui, elas seriam da nossa tela, né? Da nossa tela do aplicativo, que receberia pela interface o que o usuário vai digitar e depois passaria para o nosso back-end, entre aspas, né? Fazer todo o processamento. Então tá, temos o nome do cliente, temos o telefone, ops, ficou errado aqui, informe seu telefone, tá. Aí temos o telefone, depois informe sua rua, sua rua. Aí temos aqui então a rua do cliente, depois dá mais um enter aqui para ficar organizadinho. Informe o número da rua, Aí aqui então, número da rua. Lembra sempre, né, de todo código que você digitar, seguir o padrãozinho lá, camel case. Aí, beleza. Depois da rua a gente tem um bairro, informe seu bairro. E, por último, informe o complemento, se houver. Vou deixar aqui qualquer complemento, se houver, tá? Beleza. E aqui o complemento. Aí agora então, a gente tem todas as informações do cliente, né? Para a gente passar de fato para o nosso objeto aqui então. Eu vou apagar esse cara daqui. E aí a gente vai criar então o cliente de fato aqui embaixo, com todas as informações que a gente já tem. Então, cliente, new. Vou chamar o nosso construtor lá, cliente, né? E aí eu tenho que passar, ó, o IntelliJ já completou para mim aqui. O nome do cliente, aquele que está ali em cima, que a gente acabou de pegar os dados, né? Nome do cliente, telefone, a rua, o número, o bairro e o complemento. Você viu que o IntelliJ ele ajuda bastante a gente? Ele deixa ali em cima, né, o que a gente precisa passar e também ele completa pra gente, né? Aí então tá. Aí beleza, já temos nosso cliente aqui. Aí o próximo passo, né, com o cliente seria exibir depois as informações dos lanches, né? Mas antes a gente vai ver um outro recurso do Java aqui, que a gente pode, por exemplo, verificar se esse cliente já existe, né? O cara digitou, por exemplo, se eu sou um cliente já fiel da lanchonete, né? Eu digitei meu nome, eu não preciso a cada pedido, né? Eu tenho que informar meu nome, minha rua, meu telefone, tudo de novo. Se eu já comprei uma vez na lanchonete, a lanchonete já pode, né, me retornar que já tem meu cadastro, que não preciso informar mais o resto. Bom, então vamos lá. Para a gente validar o nome do cliente, né, aquilo que eu falei, se o cliente existe e eu já retornar uma informação para o usuário dizendo que eu já encontrei o cadastro dele, que ele não precisa mais informar nada, né, nenhuma informação a mais, para eu conseguir fazer isso, eu preciso de os clientes estarem cadastrados, né? Mas, por enquanto, a gente não vai ver aqui banco de dados, né? Por enquanto, a gente não vai ver banco de dados aqui, mas a gente vai criar uma classe aqui como se fosse o nosso banco de dados, por hora, provisoriamente, tá? Então, a gente vai vir aqui em Source e vamos criar um pacotinho aqui chamado infra. Então, vamos criar um pacote infra e a gente vai criar um banco de dados estático para o cliente aqui, que isso vai ficar numa própria classe. Então, eu vou chamar aqui de banco de dados mesmo, só de exemplo, né? Banco de dados
Bom, vou deixar só banco de dados, vamos essa classe. Banco de dados, e dentro dessa classe, esse cara ele vai retornar, ele vai ter uma lista de clientes. Então, a gente vem aqui, private também. E quando a gente fala de lista em Java, o próprio Java fornece um cara para a gente chamado list, que esse cara, essa classe, ela vai fornecer para a gente vários métodos já, né, para a gente manipular uma lista de objetos. Então, por exemplo, se eu quero ter uma lista de clientes, eu só venho aqui, dou um list, abro o sinal de maior e menor aqui, né, e dentro dele eu coloco o cliente. Então, isso significa uma lista de cliente. E aí eu tenho que dar um nome para essa lista, né? Que aí eu vou chamar de clientes, né? Com S no final. Aí você está vendo que o cliente está em vermelho? Está dando esse errinho aqui, né? O que acontece? Como eu estou em outra classe, eu preciso importar esse cliente para dentro dessa classe, né? Para ela funcionar. Porque, às vezes, pode ser que a gente tenha o mesmo nome de classe, né? Só que em pacotes diferentes, classes que representam coisas diferentes, né? Aí por isso que o IntelliJ e tal, ele não consegue importar sozinho, né? A gente precisa dizer da onde a gente está importando esse cliente. Por hora a gente só tem um, mas a gente podia ter várias classes com o mesmo nome, cliente, né? E o que ia diferenciar ela uma das outras seria através do pacote. Mas isso é bem tranquilo. Pelo próprio IntelliJ aqui, ó, ele já sugere aqui a importação para a gente. Então, ele importou o cliente, né, desse pacote cliente, esse cara aqui. E o list também. Existem várias opções de list para a gente usar, né? Mas a gente vai usar o do Java mesmo, que o do Java ele é desse pacote útil aqui, né? Então, o próprio Java já fornece para a gente um pacote útil aqui, né? Que dentro desse útil tem diversas classes, que a gente vai usar aqui o list, que já facilita o nosso dia a dia, tá certo? Então tá, ó, a gente tem nossa classe banco de dados e temos também o atributo clientes. Porém, esse cliente está vazio ainda, né? Então a gente vai adicionar clientes nesse cara. Então eu vou criar um método aqui primeiro, chamar public list cliente obter clientes cadastrados. Aqui seria então como se fosse o nosso banco de dados, né, que retorna o nosso clientes cadastrados. Já tem um clientes aqui, certo? E aí a gente então tem que adicionar os nossos clientes dentro dessa lista, né? Eu vou deixar esse cara aqui para baixo por enquanto. Então vamos lá. Vamos criar um cliente então. Então, cliente, por enquanto, eu vou chamar de cliente 1, cliente 1. Aí, daquele mesmo jeito que a gente já criou lá atrás, né? Lá na nossa classe main. Então, new cliente, nome, vou passar meu nome aqui, Jean. O próximo atributo, telefone, 9988-9966. O próximo atributo aqui, a rua, rua tal, o bairro, o número, né? 1, 2, 3, 4. E o bairro, centro. O que mais que temos que passar aqui? Complemento, sem complemento. Beleza. E aí eu vou copiar esse cara aqui e vou cadastrar aqui o cliente 2. É um cliente... Vou até, na verdade, para ficar mais bonito aqui, né? Vou até chamar pelo nome do próprio cliente. Cliente Jean e aqui cliente João. Então, aqui temos o João, telefone 9988-5544. Mora na mesma rua, só que em outro número, número 9000, também no centro, e o complemento vai ser apartamento 88. Beleza. Temos dois clientes, né? Certo? Então, a gente tem que adicionar, né, esse cliente João e o cliente Jean na nossa lista de clientes, para quando chamar o obter clientes cadastrados, ele vai retornar para a gente esses dois clientes. Como eu disse que esse cara aqui, ele é uma lista, né? Ele usa o list do Java. Esse cara, ele fornece para a gente já métodos prontos para a gente usar. Então, se eu dou aqui um ponto add, por exemplo, ó, eu já consigo adicionar o meu cliente dentro da lista. Não preciso fazer nenhuma gambiarra, por exemplo, né? Porque é um cara já feito pelo Java
Então a gente trabalha aqui só já dando o add. Opa, clientes, né? Então clientes.add e aí vou adicionar o cliente João também. E aí eu retorno essa própria lista, a lista de clientes. E na verdade esse cara aqui, como essa é uma classe só para representar o nosso banco de dados, né? Esse cara nem precisa estar aqui, ele já pode estar direto aqui no nosso método, que só esse método que vai usar esses clientes, né? Ninguém mais na classe vai usar o clientes. E aí, como essa lista eu criei ela aqui, mas eu não inicializei ela, eu preciso inicializar ela. Então eu dou aqui um new. E aí, mais para frente a gente vai ver uma coisa chamada interface. O que acontece? O list, ele é uma interface, né, que a gente pode implementar ela de diversas maneiras. Mas como a gente não viu isso ainda, não se preocupe. Só se lembre que quando você cria um list, né, você tem que inicializar ele. E aí a gente inicializa ele assim por enquanto, ó, dando um new array list, né, e fechou. A nossa lista está inicializada. Então a gente já tem aqui então um método obter clientes que vai retornar o cliente Jean e o cliente João. Bom, a gente já tem então o nosso banco de dados, né, que retorna 2 clientes já pronto para a gente validar. Então, né, não é para deixar mais o usuário cadastrar nem Jean nem João, porque eles já estão cadastrados no nosso sistema, né? Dá para a gente reaproveitar esses clientes. Porém, a gente não fez nenhuma validação aqui ainda, né? Se a gente olhar nosso main, tá normal, do jeito que estava, né? Só soltando as mensagens, recebendo os dados e criando o cliente. E aqui no cliente também não tem nada, né? Só os nossos atributos e o nosso construtor. Então, a gente vai criar uma classe agora que vai tratar essas verificações. Vamos criar aqui dentro do pacote cliente mesmo, ó, uma classe, vamos chamar ela de cliente validador. Cliente validador. Esse cara vai ser responsável por ter todas as validações referentes ao cliente. E aí, esse cara vai ter um método public, né? Porque qualquer um vai poder acessar esse método. E agora a gente vai ver uma nova expressão aqui em Java, que é o boolean. O boolean, ele é usado para retornar verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, a gente cria um método que recebe o número 1. E aí eu coloco lá, retorno se o número que eu recebi é igual a 1, sim ou não, né? Com o boolean eu consigo fazer isso. Quer ver para ficar mais claro? Ó? A gente só chama aqui boolean e aí a gente vai ter um método chamado, vou colocar aqui bem simples para ficar fácil de entender, assim, ó, cliente já está cadastrado. E aí esse método vai devolver sim ou não. Se ele retornar sim, então, né, a gente não vai poder cadastrar esse cliente de novo, certo? Então a gente vai receber aqui string nome do novo cliente, que seria o cliente que o usuário digitou lá na linha de comando. E a gente já tem o nosso banco de dados, né, com 2 clientes cadastrados ali. Então esse cara é uma lista daquele mesmo jeito que a gente fez ali no banco de dados, né? Cliente, ele vai chiar aqui por causa do list também, né? Que a gente tem que importar. Para importar, ou eu dou um Ctrl barra de espaços, né? Aparece aqui já o Java útil, ou eu dou um Alt Enter, que o próprio IntelliJ, ele dá 2 opções para mim, né? Ou eu importo o Java útil, o list do Java útil, ou eu crio o meu próprio list, né? Mas como o list já está pronto, já tem vários métodos lá para a gente usar, a gente vai usar o list do Java, né? Então eu importei aqui o list do Java e vou chamar essa lista de clientes de clientes cadastrados. E aonde que está, né, os nossos clientes cadastrados? Está lá naquela classe banco de dados, né? Então, para eu instanciar uma classe, por hora a gente viu que a gente tem que dar um new, né? Então, eu vou dar um new banco de dados e aí, para eu acessar os métodos das classes, eu acesso com um ponto, né? Então, new banco de dados, ponto, obter clientes cadastrados. Então, nessa variável aqui, clientes cadastrados, já vão ter esses 2 clientes aqui, né? Já vai vir para mim cliente Jean e cliente João. Então, tá. Aí, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho os clientes cadastrados, eu tenho que verificar se esse nome que está vindo aqui, que seria o novo cliente, se ele já está nessa lista ou não. Se ele estiver, eu retorno true, né? Que quer dizer que o cliente já está cadastrado. Se ele não estiver, eu retorno false, que daí ele pode cadastrar normal, né? Porém, como é que eu faço para saber isso, né? Eu vou ter que fazer uma coisa que a gente chama de iterar uma lista, que é o quê? O que significa iterar? Significa a gente percorrer todos os dados dessa lista, né? Para validar se o cliente, se esse nome do cliente está dentro aqui dela ou não, né? A gente vai usar uma outra coisinha aqui chamado for, que são os loops, né? Com os loops a gente consegue percorrer por toda a lista, né? E validar se o nome do cliente está lá. Então vamos lá. Existe uma maneira bem simples de a gente fazer, que é o seguinte: a gente passa for, né? Abre e fecha parênteses, a gente passa o nome o tipo do nosso objeto, né? Que é um cliente, vou até chamar ele aqui de cliente da lista. E aí, 2 pontos, e eu passo a minha própria lista, né? A lista que eu quero iterar. E aí, abre e fecha chaves ali. Beleza. Então, aqui dentro desse for, ele vai percorrer todos os meus clientes cadastrados, né? O for vai ficar rodando aqui enquanto tiver cliente cadastrado. E aqui dentro desse for, eu consigo manipular o cliente da vez, né? Aí vamos supor que o primeiro cliente aqui é o Jean. Então, ele vai passar a primeira vez aqui pelo Jean, o próximo vai ser o João, assim por diante. Quer ver? Vamos usar ali para você observar o debug, né? Só para você ver isso acontecendo em tempo real. Porém, para eu conseguir chamar esse método, eu tenho que chamar ele lá no nosso main, para ele ser chamado. Então, eu vou fazer aqui de exemplo só rapidinho. Vou dar um new cliente validador, ponto, cliente já cadastrado, vou passar o Jean, só como teste. E aí vamos executar em modo de debug. Ele já vai para lá, quer ver? Aí beleza, ó. Então lembra que é o F8 que eu uso para passar linha a linha? Então tá, dei um F8, ele vai passar a primeira vez aqui dentro do for. Se a gente colocar o mouse aqui por cima, a gente vai ver, ó, que o primeiro cara, o cara da vez é o Jean. Aí eu vou soltar, ele vai entrar de novo no for, só que com o próximo cliente da lista, ó. Passou pelo Jean, aí voltou de novo. Se eu inspecionar aqui de novo, vou colocar o mouse aqui em cima do cliente da lista, agora ele já está no João, certo? Então, se eu tiver 300 clientes, ele vai rodar tudo que tiver dentro do for 300 vezes. Aqui, ó, ele até mostra, né, o size 2, tamanho igual a 2. Como eu tenho 2 clientes só, ele passa pela lista 2 vezes, tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, dentro do for aqui, validar se o nome do cliente que veio, ele é igual a algum nome de algum cliente que já está no nosso banco de dados, né? Que já está na nossa lista.